Tô voltando. Preguiça, mas dá pra ir. Muito bem. Joia, pessoal. Então, a aula de hoje, né, eu já comentei aí, vai ser sobre igualdade, justiça, né, e desigualdade social, tá certo? Eu tenho aqui um vídeo para apresentar para vocês. Eu vou deixar rolar o vídeo e vocês assistem. Depois a gente comenta um pouco, fala um pouco sobre ele, tá certo? É um vídeo meu mesmo, tá certo? Ô, professor, Oi. você tem como falar a minha nota? A nota eu joguei lá nos grupos, né? Sou jogou lá no computador oitavo G. Oi? Não. Se você rolar para baixo, aí tem todos os oitavos. Tem que... Não, eu rolei pra baixo, não tem nada não. Então porque não carregou sua página. Você entra de novo, tenta carregar ela toda. Espera um pouquinho. Deixa a página. Oi. Por causa que é porque colher tudo. O meu não tava carregando tudo. Certo. Apareceu só alguma... Não apareceu nota não. Certo. Quem não conseguiu, só é me pedir no WhatsApp, que aí eu falo lá, tá certo? Deixa eu ver aqui se eu... pra gente resolver logo. Mandar que você é, se aparecia. Se é oitavo, sétimo. Certo, só um minuto. Vamos lá, eu vou abrir aqui a tela, aí vocês vão dizendo o nome e a gente vai achando, tá certo? Consegui ver agora. Conseguiu? Pronto. Quem falta? Quem falta achar? Você entra lá no link, ó. Eu tenho todos os oitavos aqui. A nota está à direita do nome. Tá dando pra ver aí? Professor, olha meu nome. Qual o seu turno? William Barbosa, oitavo D. Oitavo D. William Barbosa, 7. Tá bom. Alguém mais quer saber a nota? Eu, Matheus Gomes. De qual turma? Professor, você tem a nota do primeiro trimestre? Oitavo B. Só um minuto. Matheus de quê? Matheus Gomes do oitavo B. 10, Matheus. Muito bem. Professor, você tem a nota do primeiro trimestre? Eu tenho, mas não tá aqui na tabela. Eu tenho que ver nas minhas anotações aqui. Me pede Tá no WhatsApp, tá certo? Tá bom, eu vou ver. Joia. Mais alguém quer ver a nota? Ok, então eu vou soltar aqui o vídeo. Vocês prestem atenção, tá certo? Qualquer dúvida a gente vai tirar depois do vídeo, da apresentação, tá certo? Vamos nessa. Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Hoje nossa aula vamos falar sobre igualdade e justiça. Tá dando para ouvir bem aí? Não. Certo, vou tentar aumentar mais aqui. Tem gente chegando ainda. Quem tá chegando agora, deixa o nome completo e a turma no chat, tá certo? Começando pela palavra discriminação. Diz respeito a toda distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo, gênero, raça, cor da pele, linhagem, origem nacional ou étnica, orientação sexual, condição social, religião, idade, deficiência, etc., que tenha por objeto ou por resultado anular ou despreciar o reconhecimento, gozo, exercício e em condições
condições de igualdade entre toda e todos aos direitos humanos e liberdades fundamentais em todas as esferas, incluindo a pública, privada, política, econômica, cultural ou civil, tá certo? Então, discriminação, desrespeito a você separar, excluir, né? Qualquer pessoa de qualquer orientação sexual ou étnica ou condição social, né? Entre ricos ou pobres, ou seja, fazer qualquer distinção ou separação, né? Entre as pessoas é discriminação. O racismo é a convicção de que existe uma relação entre as características físicas hereditárias, como a cor da pele, e determinados traços de caráter, inteligência ou manifestações culturais. O racismo subtende ou afirma claramente que existem raças puras, que estas são superiores às demais e que tal superioridade autoriza uma hegemonia política, né, uma igualdade política, uma superposição política e histórica, pontos de vista contra as quais se levantam objeções consideráveis. Ao longo da história, a crença na existência de raças superiores e inferiores, ou seja, o racismo, foi utilizada para justificar a escravidão e o domínio de determinados povos por outros, tá certo? Então, o racismo vem a ser essa questão aí, tá? Com relação, pode ver aí, acompanhar, tudo aquilo que vai dizer que uma raça, por exemplo, uma determinada grupo de pessoas com determinada cor é superior a outra. No Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, na proteção da criança e do adolescente, dispõe no seu artigo 5º que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão a seus direitos fundamentais, tá certo? Então aí tem com relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante os direitos do adolescente. Então, a discriminação e o racismo, na verdade, eles se tornam atitudes ilegais, né, diante da nossa legislação, da legislação do nosso país, tá certo? Então, não devemos discriminar ninguém e também não devemos ter uma postura racista com relação ao outro, né? Muitas vezes há o racismo com relação às pessoas de origem e etnia e cultura diferente, né? Então isso é considerado racismo. Depois vem a questão da desigualdade social. A desigualdade social e a pobreza são problemas sociais que afetam a maioria dos países na atualidade, né? A pobreza existe em todos os países, pobres ou ricos, mas a desigualdade social é um fenômeno que ocorre principalmente em países não desenvolvidos, tá certo? É uma coisa diferente, a pobreza da desigualdade social. A pobreza vai existir em todo o país, até nos países ricos, só que há países ricos onde existe a igualdade ou a tentativa de se manter determinado padrão social para todos, tá certo? Já em países não desenvolvidos, além da pobreza, também existe a desigualdade social, em que muitos são ricos e outros são muito pobres. E eles não, uns no caso, oprimem os outros. O conceito de desigualdade social é um guarda-chuva que compreende diversos tipos de desigualdade, né? Então, há uma variedade muito grande para falarmos sobre isso. Desde a desigualdade de oportunidades, resultados, etc., até a desigualdade de escolaridade, de renda, de gênero, né? Gênero masculino, feminino, etc. LGBT, que mais, né? Também, o LGBTIQ+,
mais, né? De modo geral, a desigualdade econômica, a mais conhecida, é chamada imprecisamente de desigualdade social, tá certo? Então, desigualdade econômica é diferente também de desigualdade social, né? Desigualdade econômica é a mais conhecida, aquela que eu citei anteriormente, sobre ricos e pobres, que é diferente, tá certo? Desigualdade social é quando, por exemplo, pessoas não podem ter, algumas pessoas não têm acesso de jeito nenhum à escola, né? E outras já têm. Então, isso é uma desigualdade social, né? Quando se dá condições para que todos tenham acesso à escola pública, por exemplo, então isso é tido como uma certa condição de igualdade social, certo? A mais conhecida é chamada, né, desigualdade social, dada pela distribuição desigual de renda. Então, a desigualdade econômica é dada pela desigualdade na distribuição de renda. No Brasil, a desigualdade social tem sido um cartão de visita para o mundo, pois é um dos países mais desiguais, né? Segundo dados da ONU de 2005, né, o Brasil era a 8ª nação mais desigual do mundo, incidindo que mede a desigualdade de renda, divulgou em 2009 que a do Brasil caiu 0,58 para 0,52, quanto mais próximo de 1, né, maior é a desigualdade, tá certo? Porém, esta ainda é gritante. Caiu um pouco lá em 2009, né? Depois caiu mais, né? Tem mais de 10 anos nessa pesquisa, mas caiu mais depois. Eu posso passar dados, vocês podem pesquisar também dados mais atuais, tá certo? Então, a desigualdade social no Brasil tem sido percebida nas últimas décadas como decorrência do efetivo processo de modernização que tomou o país a partir do início do século XIX. Junto com o próprio desenvolvimento econômico, cresceu também a miséria, as disparidades sociais, educação, renda, saúde, etc. A flagrante concentração de renda, o desemprego, a fome que atinge milhões de brasileiros, a desnutrição, a mortalidade infantil, a baixa escolaridade, a violência. Essas são expressões do grau a que chegam as desigualdades sociais no Brasil. Como afirma Hélio Jaguaribe em seu artigo No Limiar do Século XXI, abre aspas, num país com 190 milhões de habitantes, hoje já somos mais de 200 milhões, tá certo? 1/3 da população dispõe de condições de educação e vida compatíveis com os países europeus, 1/3. Outro terço, entretanto, se situa num nível extremamente modesto, comparável aos mais pobres padrões afroasiáticos. O terço intermediário se aproxima mais do inferior que do superior. A sociedade brasileira deve perceber que, sem um efetivo Estado democrático, não há como combater ou mesmo reduzir significativamente a desigualdade social no Brasil, tá certo? O que é que isso quer dizer? Quer dizer que temos uma parte do Brasil muito pobre, uma parte significativa muito pobre, uma pequena parte muito rica e uma grande parte intermediária que consegue ter o seu salário mínimo, seus 2 ou 3 salários mínimos, mas não se aproximam da faixa maior mas estão mais próximos da faixa de mais pobres. Então nós temos assim um país com uma larga escala de pessoas intermediárias entre extremamente ricos e extremamente pobres. Temos uma pouca faixa de extremamente ricos e uma grande faixa de extremamente pobres, tá certo? Mais ou menos 30 milhões de brasileiros vivem na extrema pobreza, né? São 30 milhões, país de 200 a 30 a 50 milhões de extrema pobreza. E 1/3 desses 200 milhões
mais na grande faixa do meio, tá certo? Então, vamos verificar agora a poesia, né, do O Bicho, de Manuel Bandeira, para concluirmos o assunto de hoje. Vi ontem um bicho da imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Né? Olha só, que poema forte, poesia forte aí do Manuel Bandeira, certo? Então tá aí a atividade para vocês fazerem. Apenas vamos pensar um pouco sobre isso que nós falamos, tá certo? Defina a discriminação e racismo. Nós falamos lá no início. Vou deixar esse textozinho aí para vocês também consultarem para responder a atividade. Quais são as principais consequências da desigualdade social no Brasil? E sobre a poesia de Manuel Bandeira, né, que mostra mostra a que ponto pode chegar a desigualdade social. Né? Com relação a isso, você conhece alguém que vive em extrema pobreza? Compartilhe com seus colegas pensando em ações que podem ser feitas para minimizar o sofrimento dessas pessoas. Você não precisa, né? Você pode comentar. Ok, gente, deu para entender alguma coisa aí do vídeo? Quem chegou aí depois, assina o nome completo e coloca a turma, ok? Pronto, aí no caso falamos sobre a desigualdade social, né, racismo, um pouco de racismo. O interessante é a gente entender o seguinte, né, discriminação, racismo. O Brasil, gente, ele é brasileiro, né? Veja só, tá certo que temos uma história, né? Tá certo que temos a coisa dos portugueses lá atrás, dos índios, temos a coisa toda do pessoal afro, né? Dos africanos, né? Só que veja só, a nossa genética ela só vai até a quinta geração, tá certo? Então hoje o Brasil é totalmente um povo diferente daquilo que chamam origens, tá certo? Então nós somos brasileiros, todos nós somos brasileiros, né? Hoje já temos 2 milhões de pessoas geneticamente totalmente diferentes de qualquer genética do mundo, né? Então existem 2 milhões de brasileiros aí circulando, né, com uma gênese totalmente diferente de qualquer povo do mundo. Então já estamos nos tornando um povo, digamos assim, totalmente brasileiros, né? E todos nós somos essa miscigenação, somos essa mistura, né? Então não tem como a gente entender essa coisa de cor A, cor B, cor C, não existe isso em termos de Brasil, né? Nós somos tudo isso. Somos o índio, somos o negro, somos o europeu, né? Só que tudo isso já passou na nossa história, né? Já somos um povo. Então quando a gente vê assim as nossas diferenças, isso é o que nos caracteriza como povo brasileiro e como raça e como etnia. Então nossa etnia é todos, né? Somos todos. E não somos nenhum ao mesmo tempo, percebe? Então talvez seja uma leitura que vocês não estejam acostumados, né? A gente tem sempre aquela leitura, né, de certa forma arcaica, né, dos portugueses, dos índios e tal. Somos isso, nós não somos mais isso, somos uma outra coisa, né? Já somos um outro povo, né? Já somos uma outra, somos brasileiros, né? Eu gosto de dizer isso, somos todos brasileiros, né? Essa coisa da descendência, ela só vai até a quinta geração, certo? Então depois da quinta geração, a genética já não tem mais nada a ver com as gerações anteriores,
certo? Então, se pensarmos a ciência, é isso, ok? Então, não tem por que agirmos com discriminação, não tem por que agirmos de forma desrespeitosa, né, com as pessoas, porque somos todos temos todos a mesma formação étnica hoje, digamos assim, tá certo? Não formação no sentido histórico, mas formação no sentido de o novo, né? Somos um novo Brasil, né? Vocês já são um novo povo brasileiro que inclui toda essa diferença, né? Todas essas diferenças. E outra coisa importante para a gente perceber é com relação aos conceitos. A gente tem que prestar bem atenção nas palavras, né? E nas estruturas conceituais que a gente vê por aí. Por exemplo, desigualdade social é uma coisa, desigualdade econômica é outra, tá? A questão de pobres e ricos não quer dizer necessariamente desigualdade social, mas desigualdade econômica, que é diferente. Às vezes um país pode ter desigualdade econômica e não ter desigualdade social. Ela pode ter desigualdade social e não ter desigualdade econômica. Tá certo que estão juntinhos, né? Estão bem próximos, mas são coisas diferentes, tá certo? Então a desigualdade econômica é a que diz respeito realmente a questões entre ricos e pobres. Desigualdade social já é mais amplo, né? Já abrange questão da educação, etc. Então, quando não se tem acesso à educação, né, então há uma desigualdade social, por exemplo. Mas se todos têm acesso à escola pública, né, se todos têm como ir à escola pública, então não há, de certa forma, desigualdade social nesse sentido educação, né? Então, por exemplo, se existem pessoas com deficiência que não estão na escola pública, então há uma desigualdade social aí. Mas se todas as pessoas que têm dificuldade, alguma dificuldade, né, motora, de saúde, têm acesso de repente à escola pública, mas é pobre, digamos assim, então ele está dentro da faixa de igualdade social, está dentro da faixa da desigualdade social, né? Deu para entender aí mais ou menos? Então a gente precisa diferenciar, fazer essas diferenciações. Então existem pessoas que estão dentro de uma faixa de igualdade social, mas estão fora da faixa da igualdade econômica. Existem pessoas que estão dentro da faixa econômica, muitas vezes, mas estão dentro da faixa de desigualdade social. Percebe? Por exemplo, se de repente uma pessoa negra é rica, né, mas ela sofre racismo, digamos assim, há uma certa, se ela sofre preconceito em alguns ambientes, então há uma desigualdade social, mas não há uma desigualdade para aquela pessoa econômica, percebe? Entende isso? Né? Por exemplo, vamos citar, sei lá, Pelé, por exemplo. Então existem vários momentos da vida dele, deve ter existido, que ele esteve dentro da faixa de uma desigualdade social, mas talvez ele nunca tivesse, né, depois que alcançou a fama, diante de uma desigualdade econômica, né? Então a gente tem que entender essas nuances, esses detalhes desses conceitos para poder fazer a nossa opinião e ter a nossa crítica, né, sobre essas coisas, tá certo? Brasil não é bem igual a Pelé, né? A gente tem outros ídolos, né? Temos o próprio Ayrton Senna também, né? Ícone, né? Então, se você for pegar padrões morais de um e de outro, a gente vai ver diferenças, né? Então, a gente escolhe nossos ídolos, mas eles também têm problemas, né? Mas assim, sim, talvez a mais conhecida, né? Mas a Ayrton Senna está ali pau a pau com Pelé, eu acredito isso nesse sentido, né? Para mim particularmente, a gente costuma adotar gênios, né, do esporte como ídolos e tal, mas existem outros também, né, na área da ciência, coisa e tal, que a gente muitas vezes desconhece, né? Mas temos outros até estudiosos, né, a vacinas, né, contra a febre amarela, né, se eu não me engano, aí muitos brasileiros despontam também
questão científica aí. Ok, gente? Então, eu vou deixar aqui a atividade para vocês, tá certo? Só um instante. Vou deixar no chat e também vou postar nos grupos, tá certo? Rapaz, eu não sei se o Brasil hoje é o país do futebol, né? Eu já vi 2 Copas do Mundo e o Brasil ganhar 2 Copas do Mundo, né? Já vi a de 94, a de 2002. Fantástico. Nesse sentido, de 5 títulos, né? Ele é o país, né, do futebol, mas tem deixado a desejar nas últimas décadas, né? Nas últimas Copas aí. Tá bom? Esse link é pra quê? Oi? O link é pra quê? Da atividade, tá certo? Vocês vão ter esse vídeo aí que eu passei, caso queiram revisar, e também o texto. Aí tem uma atividade no final, tá certo? Umas questões para você responder, tá certo? Aquelas que eu apresentei lá no vídeo. O senhor vai postar no grupo também, não vai? Vou postar, já eu tô postando no grupo. Oi? É para responder agora? É obrigado a responder agora? Vai acabar a aula já, né? Daqui a 5 minutos vocês têm outra aula. Então, você pode responder durante o dia, tá certo? Certo, entendi, Jean Lucas, não é isso? Com relação ao futebol. Sim, o futebol é mais conhecido, é mais popular no Brasil, sim, tá correto. Professor, posso ir? Bom, podem ir, eu vou postar aqui nos grupos, tá certo? A atividade. Tchau, valeu. Até a próxima aula. Tchau. Professor. Não esqueçam de assinar aí, viu? Quem não assinou ainda. Professor, Oi. lá na atividade eu fui dar uma olhada agora, tá faltando a opção do 8º D. Tá só 8º A, 8º B e 8º C. Certo, eu vou corrigir agora. Aí você entra de novo pra fazer, tá certo? Falta o 8º. Ah, beleza, eu vou corrigir. Tchau. Se liga pra mim, professor. Oi? Da atividade. Da atividade. Mas você vai mandar no grupo, não? Vou sim. Tá bom, valeu. Valeu. Valeu, obrigadão. Até a próxima.